Se você é gestor de tráfego ou quer iniciar nesse mundo e ainda não sabe as competências que você precisa desenvolver para conseguir crescer nesse meio, então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador e gestor de tráfego na Alex Company e hoje trago para você um conteúdo que vai levar você do ponto A ao ponto B e com certeza depois desse vídeo você será outro profissional. Se você gostou, já sabe, deixa seu like e seu comentário aqui embaixo que me ajuda e fortalece a crescer cada vez mais o nosso canal. E se você estiver buscando uma assessoria completa para ajudar a alavancar os seus negócios, clica no primeiro link aqui embaixo e conheça a Alex Company. Já faz algum tempo, já faz alguns anos que inúmeros gestores de tráfego e agências nasceram no mercado. Mas você já se perguntou o que você precisa fazer para sair do ponto A ao ponto B, seja escalar sua agência, seja se desenvolver como pessoa e quais skills você precisa para conseguir crescer e se destacar nesse mercado? Se você não tem essa resposta, esse vídeo aqui a gente vai esclarecer todas elas, tá? Separei esse vídeo aqui em 4 tópicos, ou seja, apertar botões, atendimento e relacionamento, competências extras e também os próximos passos para que você consiga se desenvolver. Vamos começar, obviamente, pelo apertar de botões, que é a função básica, é o primordial, aquilo que o gestor de tráfego, por obrigação, deve sempre saber. Vamos comentar um pouquinho então sobre visão estratégica, campanhas, copy e criativos. Referente à visão estratégica, primeiro de tudo, eu preciso saber como levar o meu cliente do ponto A ao ponto B. Você é a solução do problema do seu cliente, então você precisa saber como você vai levar o seu cliente do momento que ele está atual, do faturamento atual que ele tem, até o ponto B, até o faturamento que ele deseja ter, até o volume de vendas que ele deseja alcançar e também os resultados que ele está buscando ao contratar você. Em relação às campanhas, nós teremos o seguinte. Primeiro de tudo, plataformas. Meta e Google é obrigação de todo gestor de tráfego saber executar, tá? Saber trabalhar. Por quê? Porque são as plataformas mais comuns. Hoje nós temos muito Meta Ads, que é uma plataforma onde a maior parte dos gestores começam a trabalhar, então ela é uma obrigação. Seguida pelo Google, que é a segunda plataforma hoje, que é mais comum dos gestores estarem trabalhando. A gente tem outras plataformas, obviamente, nós temos o LinkedIn, nós temos o TikTok, nós temos até o próprio iFood, onde a gente consegue rodar tráfego lá dentro, voltado obviamente para os deliveries, porém a gente precisa entender sempre, Meta Ads e Google Ads são a nossa obrigação. O gestor de tráfego que não sabe trabalhar com essas duas plataformas, dificilmente ele vai conseguir um lugar no mercado. Referente aos tipos de campanha, nós precisamos estar alinhados com o objetivo e o projeto do cliente. Por quê? Porque eu preciso conseguir diferenciar aonde vai performar melhor esses anúncios. Se eu tenho um restaurante, às vezes faz sentido eu rodar duas plataformas, Meta e Google, talvez testar um iFood, depende de cada estratégia de cada cliente, tá? Caso você não tenha bem setado esse objetivo aonde você vai direcionar, pode ser que você venha queimar a verba do seu cliente e não gere resultado. E isso é um problema, porque o cliente pode ficar desgostoso logo no início do projeto e não dar andamento a ele. Referente aos tipos de públicos, nós temos o seguinte: quem vai consumir o seu produto ou serviço? Quais são os interesses que esse público tem? Você precisa entender de público-alvo, você precisa entender quem é a pessoa, quais são os interesses dela, o que ela gosta, o que ela consome, para conseguir direcionar os seus anúncios para a pessoa que mais tem probabilidade de conversão. Aqui eu estou chovendo no molhado, estou trazendo aqui um pouco do básico, justamente para que você entenda que isso é uma competência primordial que você precisa ter. Então vai depender muito do produto ou serviço que o seu cliente está oferecendo e você conseguir identificar qual canal faz mais sentido para você estar anunciando e também quais são os interesses que essas pessoas que consomem esse produto ou serviço têm para facilitar essa distribuição, essa conversão, melhor dizendo, desses anúncios. Em relação aos posicionamentos, aonde está esse público-alvo? Qual rede você encontrará eles mais facilmente? Porque aqui depende. Se você está nichando esse público, por exemplo, vou rodar para um fotógrafo, quem consome esse produto? São mulheres, ok, são mulheres. Aonde elas estão? Elas estão no Facebook? Elas estão no Messenger? Elas estão no Instagram? Elas estão no Google? Aonde estão esse público? Então você precisa setar os seus posicionamentos também, porque daqui um pouco você vai estar rodando um público automático distribuindo no Facebook, no Messenger, no Audience Network, no Instagram, e quem está consumindo seu produto está somente no Instagram, então, ou está somente no Facebook, então depende muito. Você precisa fazer esse balanço e entender aonde também está esse público, em qual posicionamento. Se você colocar uma campanha a rodar hoje com um formato automático para distribuir em todos os posicionamentos, aqui falando especificamente de Meta,
pode ter certeza que depois de 7 dias, quando você fizer o filtro de onde vêm as mensagens, dependendo do nicho, você vai ter bem claro quais foram as conversões, de quais canais foram essas conversões, para facilitar até mesmo, caso você tenha dúvida, para fazer essa segmentação de teste. Especificidades de local, mais uma particularidade que a gente precisa cuidar. Por quê? Quais são as particularidades do local, a cultura, o modo de agir e consumir do público que você está anunciando? Se você pegar uma estratégia hoje validada de um público que está, por exemplo, em São Paulo e você aplicar em Minas Gerais, você tem 2 caminhos. Ou esse público pode performar, ou esse público não vai performar. Por quê? Porque você não observou as características, as particularidades desse público. Isso acontece, é muito comum de acontecer, de você ter um público validado, aplicou, não funcionou e você precisa testar novos interesses, testar novos públicos, testar novos criativos para que você consiga fazer o projeto do seu cliente tracionar. Isso especificamente falando em volume de leads, contatos e tudo mais. Então você precisa entender também um pouco da cultura daquele local. É diferente anunciar no Brasil e anunciar nos Estados Unidos, anunciar na Europa. É diferente você anunciar em Santa Catarina, anunciar em São Paulo, anunciar no Ceará. Então cada região tem a sua particularidade e você precisa ficar atento a isso também. Referente ao nicho, a gente também precisa ficar ligado e atento, porque cada produto ou serviço é comercializado mais facilmente dependendo da rede. Então eu preciso estar atento aonde eu vou anunciar, qual canal eu vou anunciar, para que eu não gaste a verba do meu cliente de forma direta, sem trazer o resultado que ele espera. E para complementar, algumas configurações adicionais, como excluir localidades, permitir expansões de público, usar ou não público advantage, limitar iOS. Eu vou aplicar isso na conta do meu cliente? Não vou. A gente precisa entender o seguinte, a plataforma do Meta está sempre mudando, ela está sempre expandindo. Por exemplo, excluir localidades. Se eu posso anunciar só num determinado local, eu preciso cuidar para que os meus anúncios não expandam para os outros locais. Ou seja, eu preciso fazer exclusões de local, eu preciso fazer exclusões a nível de conta de anúncios também, via configurações de publicidade. Eu tenho que desmarcar aquela caixinha onde a gente tem a parte da expansão de público com base no retorno de mensagens. Eu vou utilizar o público advantage. Se o meu público é só masculino, se o meu público é só feminino, eu vou deixar o Meta escolher expandir, mesmo setando que é para um gênero ou é para outro. Tudo isso eu preciso verificar também. Limitar por iOS, vou limitar por versão de software, tudo isso eu preciso colocar na ponta do lápis e entender se realmente faz sentido. Em relação à copy, nós temos o seguinte, nós temos os criativos, nós temos copies de vídeo e nós temos as descrições dos nossos anúncios. Por que é importante eu entender de copy? Porque a copy vai definir se o meu criativo vai converter ou não vai converter, independente do formato que eu estou utilizando. Então o gestor de tráfego ele precisa saber bater o olho no criativo e entender se a probabilidade daquele criativo converter é boa ou não. Para isso, nós temos aqui os métodos mais tradicionais de copy, que são o método AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Se você nunca estudou, peço que você dê uma olhadinha posterior a esse vídeo nessa estrutura aqui, que é muito interessante, é validada e funciona muito bem, assim como o método PAS também, que é problema, agitação e solução. Então todos os nossos criativos precisam conter esses elementos. Nos nossos vídeos seguem o mesmo formato PAS e AIDA. Tá? Então, se você nunca estudou, novamente, peço que você dê uma estudada nessa questão, porque a probabilidade do seu criativo converter de forma melhor e maior em relação a uma copy sem utilizar esse método aqui é muito grande. E em relação às descrições, nós sempre precisamos utilizar como forma de complemento no seu criativo. Então é o seguinte, ambos devem conversar entre si. Eu preciso que o meu criativo e a minha descrição conversem. Se o meu criativo fala de uma oferta X, a descrição do meu anúncio precisa falar da mesma oferta X. Porque, senão, caso contrário, uma coisa não conversa com a outra, fica desconexo. Então as pessoas, por mais que elas muitas vezes não leiam a descrição, não vão conseguir entender e pode gerar uma confusão. Elas vão clicar no teu anúncio, elas vão vir falar com o seu cliente e ela não vai ter compreensão, vai ser só um desperdício de dinheiro vindo dessa mensagem. Em relação aos criativos, nós temos o seguinte, nós temos alguns formatos de criativos que a gente pode estar utilizando. Tá? Um deles é o criativo estático. Quais são as particularidades do criativo estático? Nunca inclua texto demais. Por quê? Porque eu preciso deixar claro qual é o produto ou serviço, porque eu preciso que o meu cliente entenda a que ele se propõe. Se eu estiver utilizando valor nesse criativo, eu preciso deixar claro
esse valor e destacado para que não gere confusão na cabeça de quem for ver esse anúncio, e todos os anúncios eu preciso incluir um CTA, ou seja, uma chamada para ação. Eu direcionar o que essa pessoa tem que fazer depois de ver esse anúncio. Seja enviar uma mensagem, seja preencher um formulário de cadastro, seja saber mais sobre e ser encaminhado para um site. Então tudo isso eu preciso direcionar a pessoa após ver os meus anúncios, perfeito? E também nós temos o vídeo, que também traz uma maneira onde a gente consegue trabalhar um pouco melhor e com mais criatividade, ou seja, explorar os diversos formatos de vídeo que a gente pode estar criando, tá? Então nunca se limite, sempre seja criativo. Dê preferência ao criativo em vídeo em relação ao criativo estático. Criativo estático funciona muito bem a depender da conta. Tem contas que vai performar, tem contas que não vai performar, mas via de regra, ultimamente, de alguns anos para cá, muito impulsionado pelo TikTok, eu já falei isso em outros vídeos, inclusive, os vídeos estão performando melhor. Se porventura vocês entrarem em contato também com o suporte da Meta, o profissional que vai atender vocês, ele também vai direcionar para vídeos, ele vai bater muito forte nessa questão, porque geralmente é o que está convertendo mais. Então, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo ele tende a converter mais, não significa que vai, ele tende a converter mais do que um criativo estático. Porém, observado, obviamente, os métodos, as copies e tudo mais que a gente vai estar incluindo nesse vídeo. De 30 a 45 segundos são o suficiente, posso rodar vídeos mais longos, posso rodar vídeos mais curtos, mas na média se mantém entre 30 a 45 segundos justamente para que a gente consiga trazer essa visualização de forma mais completa e maior, porque a tendência do vídeo é que se eu colocar um vídeo de 1 minuto, a retenção desse vídeo vai cair, ela vai ser menor, então eu também preciso trabalhar essa parte de tempo, tá? E também incluir o CTA, que é a chamada para ação para direcionar a pessoa. Seja ele clique no link aqui embaixo, que entre em contato conosco, depende do canal que você vai estar utilizando esse vídeo, então é muito importante. Se for um vídeo voltado ao seu Instagram, pode pedir para a pessoa clicar no link da bio, não tem problema nenhum. Se for um vídeo voltado a tráfego, você pode gravar o mesmo vídeo, só mudar o final, pedir para a pessoa tocar no link abaixo e mandar uma mensagem para você, preencher o formulário, aí vai depender do tipo de campanha que você vai estar rodando. Em relação ao carrossel, ele é perfeito para expandir mais sobre os benefícios do produto ou serviço. Então, se você quer comentar um pouco mais para que se propõe esse produto ou serviço, o carrossel ele é um formato ideal. Eu sempre trago aqui que é interessante utilizar no mínimo 3 cards com informações diferentes, obviamente utilizando o método AIDA ou o método PAS também. E para fechar, nós temos o Storytelling, que é a arte de contar uma história. Então, explorar esse formato expande o valor do seu produto ou serviço. O Storytelling ele é muito bom, principalmente para você colocar nos seus vídeos de anúncio. Sempre busque contar uma história porque gera conexão. Lembre-se, pessoas conectam com pessoas e essa conexão gera valor. Então, esse valor você consegue depois estar traduzindo ele em vendas para o seu cliente. Tudo que eu disse aqui são competências básicas do gestor de tráfego. Se você é gestor de tráfego e está iniciando nesse mercado e ainda não aplica tudo que está aqui, acredito que seria interessante você começar a aplicar para não perder espaço para outros gestores no mercado. E se você já aplica isso aqui e quer ir além, então vem comigo nesse próximo passo. O próximo passo para você subir nessa escadinha como gestor de tráfego e se tornar um profissional mais completo, obviamente não poderia ser diferente. Ele diz muito respeito ao atendimento e ao relacionamento que você vai ter com o seu cliente. Afinal de contas, pessoas conectam com pessoas. Precisamos fortalecer nosso relacionamento com os nossos clientes cada vez mais. Pode ser que você não consiga gerar resultado de primeiro momento para o seu cliente, e é muito comum isso acontecer no mundo do tráfego. Porém, o que vai manter essa parceria sólida e esse nível de confiança, com certeza, em 100% das vezes, será o seu relacionamento e o seu atendimento com o seu cliente, mesmo que as campanhas estejam ruins. Primeiro ponto, a gente tem aprenda a se comunicar. Transmita autoridade em sua fala. Então, o jeito que você fala, o jeito que você se porta, transmite autoridade. Afinal de contas, você é o especialista que foi contratado para resolver o problema do seu cliente. Cuide do seu tom de voz. Não seja acuado. Fale alto, fale para frente, fale para fora, estufe o peito. Mostre que você está ali pronto para resolver esse problema e se colocar à disposição cada vez que acontece alguma coisa. Não enrole o seu cliente, seja transparente, construa relações sólidas baseadas na confiança.
Nunca deixe de responder o seu cliente porque o projeto não está indo legal, porque você ficou com alguma dúvida ou porque ele reclamou no grupo de WhatsApp. Preze pela transparência. Se não está legal, explique para ele o que será feito para deixar o projeto no formato que precisa ser feito. Cobre dele. Se precisar de criativos, se precisar que ele faça algum outro tipo de ação, melhorar o seu atendimento, cobre do seu cliente. Claro, sempre mantendo o respeito, obviamente. Saiba ouvir também o seu cliente, seja seu problema, seja os seus anseios, seja a sua reclamação, ouça o que ele tem a dizer. Não deixe de fazer reuniões de forma recorrente. Eu já comentei aqui em outros vídeos também, muitos clientes chegam para a Alex Company, por exemplo, trazendo a seguinte mensagem: na outra agência ou outro gestor que cuidava das minhas contas me deram atenção quando eu fechei o contrato, depois eles sumiram. Somente quando eu reclamava no grupo de WhatsApp que eles me davam um retorno no dia seguinte, ou quando eu pedia uma solicitação, fazia uma solicitação, eles me respondiam horas depois. Então sempre esteja pronto para ouvir o seu cliente, seja sua reclamação, seja seus anseios. Busque tranquilizar o seu cliente em relação ao projeto. Tá? Tem muitos clientes que vão chegar até você com uma pressa de vendas. Explique para ele, faça esse alinhamento de que tráfego é uma construção. Todo tráfego é uma construção. Existe uma fase de testes onde você vai testar públicos, onde você vai testar criativos e você precisa fazer com que ele entenda. Existem clientes que vão entender na primeira vez, existem clientes que você vai ter que reforçar isso diversas vezes em toda reunião e está tudo certo. O importante é que você consiga transmitir essa tranquilidade para que você tire essa pressão que não precisa existir e consiga trabalhar de forma mais tranquila em prol do resultado. E também não seria diferente, saiba se posicionar sem gerar conflito. Nem sempre o seu cliente terá razão e é normal. Cabe a você direcionar o projeto, pois você é o especialista. Se o cliente chegou para você dizendo: eu acredito que tal coisa que você está fazendo não vai funcionar, se posicione com respeito, obviamente. Diga para ele: meu querido, seguinte, iniciamos o projeto aqui, o projeto não está legal, a gente tem ciência, vamos fazer isso e isso para o projeto melhorar. Peço que você me dê um voto de confiança e me deixe trabalhar nesse formato aqui, porque essa estratégia foi desenhada para isso, tem esses públicos aqui que já foram validados e eu preciso que você tenha paciência para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Ah, mas eu quero que você faça uma campanha assim, assim, assado. Existem clientes que vão chegar para vocês e vão exigir que você suba uma campanha nos moldes que eles solicitaram. Não tem problema. Só sete a expectativa dele. Igual, fulaninho, seguinte, eu posso subir a campanha que você está me pedindo exatamente nesses moldes, mas já te adianto que a probabilidade de a gente não ter retorno é muito grande. Por isso. Deixe claro para que no final das contas, quando o projeto, caso não dê certo no formato que o seu cliente solicitou, ele não venha cobrar de você também. Discordar não é desculpa para reduzir sua demanda de trabalho. Então, não seja aquele gestor espertinho que quando o cliente chega pedindo alguma coisa extra, pedindo para subir um criativo, pedindo para fazer alguma alteração, você olhe para o seu cliente e diga o seguinte: poxa, cara, mais coisa para eu fazer. Não é assim que você tem que pensar. Saiba discordar, mas sem utilizar desse artifício para não trabalhar ou para gerar redução da sua demanda. E sempre busque e deixe claro que todas as partes caminham em prol do mesmo objetivo. Se você estiver numa discussão um pouco mais acalorosa com o seu cliente em relação a uma discordância que você tem, sempre bata na tecla o seguinte: fulano, a gente está aqui conversando, estamos discordando nesse ponto, mas lembre-se, o nosso objetivo é fazer o teu negócio dar certo, é alavancar as suas vendas para que você tenha resultado. Afinal de contas, se você não cresce, eu não cresço, parceria não vai durar. E o nosso objetivo é que a nossa parceria dure. Então deixe ele ciente de que vocês trabalham juntos, vocês não são inimigos, é um trabalho a quatro mãos. O cliente faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte e tá tudo certo. O objetivo a gente vai buscar os dois juntos. Não é um discutindo e dando murro em ponta de faca enquanto a gente puxa a corda um para o lado e o outro para o outro lado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. De longe, a parte de comunicação e atendimento é uma das mais difíceis para os gestores realizarem. Por quê? Porque muitas vezes o gestor ele é excelente em apertar botão, ele é técnico, ele é muito técnico, ele entende de plataforma, mas ele tem dificuldade para fazer essas comunicações com qualidade, saber dar um retorno de forma clara, de forma objetiva. Isso não se constrói do dia para a noite. É o dia a dia, é o campo de batalha que vai fazer com que você consiga
ter esse seu desenvolvimento. Então é muito importante que mesmo com dificuldade, poxa, tenho vergonha de conversar com o meu cliente, tenho vergonha de fazer uma reunião, tenho medo de entrar numa reunião, pô, o cliente vai me descascar. Não, respire, se tranquilize e calma. Esse trabalho, essa parte de atendimento, ela vai acontecendo aos poucos, você vai pegando o jeito. Daqui um pouco você vai sentar na cadeira, vai conversar com o cliente como se nada fosse. E é importante sempre você criar essa conexão, não ir direto ao assunto. Converse com o seu cliente, busque saber como é que está o dia dele, como é que está a semana dele, busque gerar essa conexão. Depois você parte para o projeto, depois você conversa sobre o projeto. Então é muito importante que gere essa conexão até para baixar a tensão da reunião. Porque se você sabe que a reunião vai ser pesada, que os resultados não são legais, que o cliente vai vir com os dois pés para cima de você, nada melhor do que você entrar tranquilo na reunião e dizer: fulaninho, e aí, como é que estão as coisas, como é que está a semana, pô, final de semana, conseguiu descansar, aproveitou, enfim, diversas coisas que a gente pode estar comentando justamente para baixar a tensão dessa reunião. Você tem que ser amigo do seu cliente, independente do resultado que esteja sendo gerado. Quando falamos de competências extras, nós elencamos o seguinte: comportamento, habilidade de negociação e flexibilidade. Deixei aqui comportamento como uma competência extra porque muito gestor de tráfego ainda é autônomo, acaba não trabalhando em uma agência, em uma assessoria, mas ele é também um pilar fundamental para que você tenha êxito nessa sua jornada. O que eu quero dizer com comportamento? Primeiro de tudo, saber trabalhar com pessoas. Se você está no ramo de tráfego pago, se você está na prestação de serviço e você não sabe trabalhar com pessoas, você precisa urgentemente entender, estudar e se aprimorar cada vez mais. Em equipe, os resultados tendem a ser mais altos. Tá? Então sempre entenda que você nunca vai estar sozinho, você sempre vai ter pessoas ao seu lado que vão te ajudar. Se você é um gestor autônomo e você quer crescer, quer construir sua agência, quer participar de algo maior, você vai precisar saber trabalhar com pessoas. E tenha sempre em mente que quanto mais pessoas alinhadas ao mesmo objetivo, os resultados também tendem a ser maiores. Saber resolver conflitos, seja entre membros internos, seja com clientes. Isso aqui é muito importante, principalmente para você que quer galgar uma posição a mais de fazer um gerenciamento de time, quer ter os seus clientes bem alinhados. Tem cliente que vai ser difícil de lidar e está tudo certo, ele não vai aceitar o que você vai falar, você precisa saber resolver esses conflitos, tanto internos dentro da sua empresa, caso você faça parte de um time, quanto até mesmo com clientes que não estão satisfeitos. Então é uma habilidade muito importante que somente a vivência e o tempo vai trazer para você. Ser responsável, aqui não precisa nem comentar, mas a gente vai comentar da mesma forma porque o óbvio tem que ser dito: cumprir horários, cumprir demandas e honrar sua palavra. Se você diz para o seu cliente: vou subir esse criativo hoje, vou subir essa campanha amanhã, faça. Não fique adiando. Se tiver qualquer imprevisto e pode acontecer, avise o seu cliente. Ó, fulano de tal, comentei que ia subir a campanha hoje e tudo mais, porém eu tive um imprevisto aqui, mas não se preocupa, no horário tal eu vou estar subindo suas campanhas, vou estar ajustando, e cuide para que não seja de forma recorrente. Imprevistos sempre acontecem, fazem parte. O importante é que a gente não deixe isso se tornar recorrente. Seja proativo, execute antes de ser solicitado. Se uma campanha não está legal, meu querido, troca criativo, troca público, não espera o seu cliente vir te incomodar. Auxilie as equipes caso você faça parte de um time que estão em desenvolvimento. O colega está com dificuldade, está com problema para resolver, senta junto, mostra para ele o caminho. Se você tem esse conhecimento, compartilhe esse conhecimento para que ele consiga se desenvolver também, e garanto que você vai se desenvolver muito mais também. E buscar a melhoria contínua, buscar novas maneiras de melhorar projetos, de melhorar processos. Precisamos estar em uma constante evolução, porque o tráfego ele está sempre mudando, a plataforma está sempre mudando, os nossos processos estão sempre mudando, e a gente sempre precisa mudar para melhor, para que a gente consiga deixar o nosso processo mais eficiente, tirar um pouco essa carga de trabalho extra que algumas ferramentas ajudam a gente a automatizar, e também deixar esse processo fluir mais e de forma melhor e mais profissional. Uma habilidade de negociação também, saber se vender e vender a sua solução. Se você é um gestor autônomo, você sabe do que eu estou falando. Você precisa saber se vender e vender o seu produto. Do contrário, você não vai conseguir atingir novos clientes, não vai conseguir escalar o seu negócio. A parte comercial ela é fundamental.
especialmente para aquele gestor que não tem muitos clientes e também para donos de negócio, donos de agência que querem escalar o seu negócio. E também renovar contratos e objeções. Nenhum cliente vai querer que você aumente o valor do contrato. Nenhum. Como é que você quebra essa objeção? Você também precisa buscar esse conhecimento de quebra de objeção, entendeu? Fulano de tal. Seguinte, nossa proposta aqui de renovação, a gente sairia de um fixo mensal de X para X. Isso é uma sugestão com base nos nossos resultados que nós viemos obtendo ao longo do tempo, então é importante ter mensurado esses resultados e com isso, para que nossa empresa também ajude a te oferecer mais soluções, mais serviços com mais qualidade, também a gente acreditou que seria interessante a gente partir desse fixo para esse fixo aqui. Obviamente, é uma sugestão de investimento e aí você conversa com o seu cliente, você chega ao meio termo para que você consiga fazer essa renovação de contrato, aumentando o seu fixo mensal que você tem a receber e também entregando mais qualidade para o seu cliente. E para fechar, nós temos a flexibilidade. Não seja aquele gestor que é resistente a mudanças. Mudanças fazem parte, causam desconforto inicialmente, mas depois a tendência é que fique mais leve. Isso é uma realidade. Se você é um gestor de tráfego, se você trabalha numa agência e você é muito resistente às mudanças que estão sendo propostas pela equipe, pela direção e tudo mais, com certeza você vai travar esse seu aprendizado para uma nova área que você poderia estar aprendendo com processos novos, com mudanças que facilitariam inclusive a sua jornada. Testar novas ferramentas e processos também, como comentei, para que a gente consiga agilizar esse aprendizado e ajustar sua rotina para que atenda às suas demandas e dos seus clientes. Se você é desorganizado, eu já tenho aqui um vídeo no canal justamente para ajudar você a se organizar com um gestor de tráfego. O que você precisa fazer dia a dia para que você consiga ter mais produtividade. Realizado todos esses pontos, quais seriam os próximos passos para que a gente consiga crescer, se desenvolver e galgar novas posições? Vamos lá. Escalar o seu negócio. Seja aumentando a equipe e construindo sua operação, seja cobrando mais pelo seu serviço. Muito importante que você tenha essa visão e saiba para onde você quer chegar. Por quê? Porque se o seu objetivo é se manter como gestor solo, você vai precisar cobrar mais caro pelo seu serviço, e aí entra o ponto anterior. E se você trabalha numa agência, você precisa aumentar essa equipe para conseguir escalar o seu negócio. Então, para isso, você precisa saber aonde você quer chegar. Subir na hierarquia da empresa. Então, caso você trabalhe em alguma agência ou alguma assessoria, você com certeza deve querer galgar novas posições. Para isso, você precisa entender de tráfego, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de processos. Então, acumulando esses 3 tipos de conhecimento, com certeza você estará apto para subir na hierarquia da empresa. E, claro, gerando resultado para os clientes que você está atendendo no momento. Porque gestor de tráfego sem resultado não é gestor de tráfego. E para fechar, não menos importante, transmitir o seu conhecimento. Ensinar novos profissionais com a sua experiência, auxiliar sua equipe no seu desenvolvimento técnico e abrir novas frentes de aquisição e faturamento através da educação, exatamente como eu estou fazendo aqui. Transmitir esse seu conhecimento para que a gente consiga levar a nossa palavra mais para frente e trazer mais pessoas mais comprometidas, com maior conhecimento técnico e também de pessoas, justamente para que a gente consiga elevar a qualidade de entregas que todos os gestores fazem para os seus clientes. O mercado de gestão de tráfego é um mercado que ele exerce muita pressão em cima do profissional. E hoje nós temos poucos profissionais que estão disponíveis e que conseguem gerar muito resultado, conseguem lidar muito bem com pessoas e também conseguem agregar muito aos times. Hoje o que nós temos em maior abundância no mercado são gestores júniores. Não tem nenhum problema você ser um gestor júnior, mas entenda que quanto mais rápido você conseguir acelerar a sua aprendizagem, mais oportunidades e mais dinheiro você tende a ganhar também, tá? Precisamos hoje cada vez mais de gestores que estejam alinhados com o objetivo de crescimento para que juntos a gente consiga crescer as diversas empresas que a gente tem no mercado hoje de gestão de tráfego, gerando valor, gerando vendas para os nossos clientes. Se você é gestor de tráfego e ficou aqui até o final e aplicar tudo isso aqui que eu trouxe para você, com certeza você vai subir na hierarquia da sua empresa, com certeza você vai conseguir escalar a sua agência e com certeza você vai se tornar um profissional muito mais qualificado e demandado aqui no Brasil. Pode ter certeza. E se isso não acontecer, me cobra aqui nos comentários.
Então esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo, que me ajuda e me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. E não se esqueça, se você quiser uma assessoria completa para tracionar as vendas do seu negócio e fazer ele crescer cada vez mais com o seu faturamento, não esquece de conferir o link aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo.